Fala pessoal, tenho certeza em algum momento da sua vida você já se deparou com a situação de algum conhecido ou de algum familiar que ele sofreu uma lesão de fratura. Você sabe realmente o que é que acontece? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fraturas e principalmente as coisas erradas que a maioria dos leigos continuam fazendo e podem causar sequelas muito graves. Então, vem comigo, me chamo César Borges, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal Bom Civil BR. Pessoal, vamos começar pela definição do que é fratura, tá? Então, fratura é a lesão que causa o rompimento ou trincamento de um osso. Então, a partir do momento ali que você se envolveu num acidente ou alguém se envolveu num acidente e você trincou ou rompeu ou quebrou aquele osso, aquilo ali se trata de uma fratura. E ela pode ser classificada de duas formas. Ou é uma fratura fechada ou é uma fratura aberta. César, o que isso significa? Eu trouxe aqui de uma forma bem ilustrativa para vocês entenderem melhor. Fratura fechada é aquela fratura que não rompe a nossa pele, tá? Então, houve a lesão no osso, houve ou um trincamento ou até mesmo o rompimento, a quebra desse osso, mas não rompeu a pele. A pele não rompeu, a pele se manteve toda fechadinha. Então, isso é chamado de uma fratura fechada. E a fratura aberta é aquela fratura onde a lesão do osso acabou quebrando esse osso, partindo esse osso e rompendo a estrutura da pele, fazendo com que o osso venha para a parte externa, né? Isso aqui é o chamado fratura exposta, tá bom? Aqui, o que eu tenho para falar para você, como eu falei lá no começo do vídeo, algumas coisas que a maioria dos leigos fazem de errado. Pessoal, tanto se tratando da fratura aberta ou fechada, o que você deve fazer? De preferência, ligar rapidamente para o número de emergência, caso você não consiga levar essa vítima. Caso você consiga levar essa vítima, você precisa tomar vários cuidados, como por exemplo, imobilizar esse membro que você desconfia dessa fratura. Esse membro tem que ser imobilizado. Por quê? Porque você não sabe qual foi o tipo de fratura. Às vezes você pode saber se ela foi fechada ou se ela é aberta. Se ela foi fechada, ela pode ter sido ou uma trinca, ou várias trincas, ou partiu reto, ou partiu de quina. Então você precisa tomar vários cuidados. E o primeiro é o quê? Imobilizando esse membro para ele mexer o mínimo possível. De preferência não mexer nada. E encaminhar ele para a unidade de emergência. Caso não tenha transporte, imobiliza da mesma forma ou mantém aquele membro totalmente estável e entre em contato com o número de emergência para vir estar fazendo esse transporte qualificado para ele, tá bom? Se tratando da fratura aberta ou conhecida como fratura exposta, uma coisa que algumas pessoas costumam fazer, colocar esse osso para o lugar anatômico. Não se deve fazer isso. Esse tipo de procedimento deve ser feito no intra-hospitalar, lá dentro do hospital, tá bom? Esses tipos de fraturas também às vezes podem vir acompanhado de uma hemorragia, porque como o osso acabou rompendo a parede da nossa pele, né? Pode ter rompido também vasos e às vezes até mesmo veias ou até artérias, tá? Então, caso haja uma hemorragia, você precisa conter essa hemorragia, tá? Se não houver uma hemorragia massiva nesse local, você mantenha esse membro imobilizado e você proteja esse membro, tá? Porque rompeu a pele, então rompeu a nossa proteção. Então ali pode ser uma entrada para infecções. Então você precisa cobrir com um pano limpo, tá? Se possível, imobilizar. Se você tiver a possibilidade de levar de uma maneira legal, que esse membro não se movimente até a unidade de emergência, legal. Se não conseguir, imobiliza, deixa esse membro o mais estável possível e aguarda a chegada do número
de emergência. Tá bom, pessoal? Então essas são algumas das dicas que nós damos aqui no caso de fratura. Um erro que acontece muito grande com as crianças. Às vezes as crianças têm uma determinada queda, um determinado trauma e os pais ou os parentes acham que aquilo não se trata de uma fratura. E aí acontecem muitos procedimentos errados que podem vir a causar coisas mais graves. Eu tenho exemplo na minha própria família, tá? A filha do meu primo, minha prima, ela acabou se acidentando no interior aqui de Alagoas e a corda enrolou na perna, ela caiu. Na época eu ainda não era bombeiro civil, minha mãe e a minha tia, que é a avó dela, também estavam presentes, ninguém sabia como fazer, acabaram pegando ela de qualquer jeito, levando, depois eu acabei colocando no meu carro e levando até a unidade de emergência. Resumindo, ela deu muita sorte de não ter acontecido algo mais grave, aquilo se tratava de uma fratura de fêmur, então ela teve muita sorte que não rompeu nenhum vaso importante e não agravou a situação dela, tá? Mas ela ficou um bom tempo aí precisando se recuperar dessa fratura. Então essa é uma dica que eu passo para que isso não venha acontecer com vocês o que aconteceu comigo, tá bom? Mais uma vez aqui eu peço gentilmente que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque o conhecimento pode salvar vidas. Um grande abraço, fiquem com Deus.